Qual a diferença entre o falso e o verdadeiro? Eu estava analisando aqui em alguns instantes referente a essa diferença, a partir de um texto bíblico a qual Jesus, ele mesmo declarou acerca do joio e do trigo. Ele disse que um certo homem semeou uma boa semente no seu campo, mas veio um inimigo quando os homens estavam a dormir e semeou nele joio. Quando começaram a crescer, a Bíblia diz que os homens foram até o seu Senhor e declarou: Senhor, não semeaste trigo no seu campo, como agora tem também joio? Aí logo o dono daquele campo declarou: veio um inimigo enquanto os homens dormiam e semeou nele joio. Eles perguntaram: quer que a gente arranque? Logo ele declarou dizendo: olha, não arranque, porque se você arrancar o joio agora, vai estar arrancando junto também o trigo. Esperai a ceifa, e por ocasião da ceifa juntarás o trigo no celeiro e o joio será lançado para que seja então queimado. A partir desse texto eu estava pensando em essa diferença entre o joio e o trigo. Que diferença há entre o joio e o trigo? Quando ainda não cresceu, quando ainda não amadureceu o trigo, não é possível ver essa diferença entre o joio e entre o trigo. Não é possível ver essa diferença. E aqui eu estava analisando que o falso e o verdadeiro, para quem não tem o devido conhecimento entre esses dois, enquanto está verde, enquanto não amadureceu, com certeza a pessoa não vai perceber tanta diferença, né? Tem que conhecer bem referente a realidade das coisas, a realidade de um produto, a realidade de uma pessoa para conseguir detectar quem é falso e quem é verdadeiro. Mas no final de tudo, será possível se ver essa diferença. Porque com o passar do tempo, o trigo vai amadurecer. E quando o trigo amadurece, ele vai ficar de uma cor. Já o joio, ele não amadurece, ele acaba ficando verde. Então, entre o falso e o verdadeiro, muitas vezes só se perceberá a diferença no final. Então é importante, através dessa reflexão, a gente não fazer juízo precipitado das pessoas, mas ao mesmo tempo vigiarmos, também não dando crédito em tudo que muitas pessoas falam, porque muitas vezes não é possível detectar a princípio entre o falso e o verdadeiro. No aspecto bíblico e cristão, vai chegar um momento em que o falso e o verdadeiro será revelado. Quem é joio e quem é trigo, vai chegar o momento que será revelado. Que cada um venha realmente ser trigo e não joio, né? Nós sempre cremos e temos analisado a palavra de Deus e afirmamos que vai chegar um dia que vai ter muitas surpresas, né? Essas surpresas a qual haverá, né? Muita gente que achávamos que era, não é. E muitas pessoas que alguns achavam que não era, é. Por quê? Porque muitas vezes com juízo antecipado não é possível perceber a diferença entre o falso e o verdadeiro. Que cada um busque a cada dia ter conteúdo dentro de si. Até porque analisando essas diferenças, é possível também perceber que o joio é vazio por dentro, mas o trigo tem um conteúdo, tem o trigo por dentro. Então, que cada um tenha também um conteúdo bom, um conteúdo agradável, um conteúdo que edifica e um conteúdo que alimenta outras pessoas e que edifica aqueles que dependem do trigo. Pense nisso, que Deus abençoe muitíssimo a sua vida em Cristo. Pastor Isaac Brito, no Despertamento pela Palavra.